Então, hoje, né, nosso debate será feito da seguinte forma. Vou trazer aqui os. Então, vai ter pergunta, resposta e réplica. Pergunta 3 minutos, resposta 5 e réplica 5. Tá? Samuel vai fazer a apresentação, vai dizer aí o que você vai defender. Tá aí na tela o tempo. Samuel, você pode começar. Sou Samuel, né? Moro aqui na região metropolitana de Curitiba. O posicionamento que eu defendo é o posicionamento que é da Igreja Adventista, né? Já na criação do ser humano, Gênesis 2, verso 7, vai ter esta definição, né? Formou o Senhor o homem do pó da terra, né? Soprou-lhe o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, o que nós defendemos é isso, que o homem, ele é uma alma, né? Então, o corpo do homem, mais o fôlego de vida que Deus soprou neste homem, vai fazer com que este homem ele seja uma alma e não tenha uma alma. Então, o texto vai dizer, passou a ser, né? É um detalhe aparentemente pequeno para alguns, mas passar a ser é diferente de passar a ter. Então, os demais vão defender que o homem tem em si uma alma, mas o texto bíblico, já lá no seu início, vai nos trazer esse posicionamento, né? O homem passa a ser alma vivente, né? Então, é esse o posicionamento que nós vamos defender. Tá certo, João? Você tem 2 minutos para se apresentar, tá ok? Fique à vontade, pode começar. Beleza, graça e paz a todos. É um prazer estar aqui com vocês no Arena Teológica. Quero cumprimentar o Samuel, que Deus em Cristo te abençoe, Samuel, e que o debate seja enriquecedor para todos os nossos que nos acompanham aqui. Eu sou pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Aracruz, estado do Espírito Santo, e hoje eu vou defender aqui a doutrina bíblica da imortalidade da alma. E essa imortalidade da alma, ela se baseia na revelação progressiva de Deus, ou seja, ela se baseia de Gênesis até Apocalipse. É uma revelação que começa entendendo toda a evolução teológica e cultural dos escritos bíblicos, que abordam aí um período de 1.600 anos. Então, nós vamos abordar e provar que a doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina bíblica ensinada no Antigo Testamento e no Novo Testamento, vislumbrada como sombra no Antigo Testamento e plenamente revelada no Novo Testamento. Provaremos também a doutrina da imortalidade da alma e que o homem possui também uma alma dentro dos léxicos de grego e de hebraico. Então, dentro dessa revelação progressiva, nós vemos que, dentro do Antigo e do Novo Testamento, o homem, o termo psique, né, que vem aí do grego do Novo Testamento, tanto o homem é uma alma vivente, quanto possui uma alma como uma parte imaterial do seu ser. Tá bom? Fica ligado com a gente aí. Um abraço. Samuel, o seu tempo já está na tela. Você tem 3 minutos para fazer a pergunta. Fique à vontade aí, você pode começar. A pergunta, então, o pastor comentou, né, que ele vai trazer para nós colocações que vão desde Gênesis até o final da palavra. E a primeira pergunta está baseada em Gênesis. Né? A gente entende pela narrativa bíblica que o mundo ele vive um conflito, né, entre o bem e o mal. Não existe então 2 polos, existe o bem e existe o mal. Existem representantes do bem e representantes do mal, e o representante máximo do bem seria Deus, do máximo do mal, Satanás. E já em Gênesis temos colocações desses dois representantes a respeito da condição do homem caso pecasse. Né? Então, a colocação de Deus, já em Gênesis 2,17, depois de passar as orientações a respeito da árvore, né, que seria ao casal proibido de fazer uso dela, ele vai concluir, né, que caso pequem, ele diz, certamente morrerás. Ele faz essa colocação. Certamente morrerás. Satanás, né, cremos que era ele ali, a
Apocalipse vai dizer, a antiga serpente, então eles estavam fazendo uso ali daquele animal, e a serpente, então, vai dizer a Eva, né, dentro da sua linha de argumentação ali, ele coloca um posicionamento oposto, certamente não morrerás, né? É evidente que há desdobramentos dentro dessas afirmações. Uma diz, certamente morrerás, outra diz, certamente não morrerás. Daí nós pegamos, por exemplo, depois da introdução do pecado, Deus vai fazer agora uma definição do que é o homem. Ele vai dizer ali, né, em Gênesis, tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3:19, né? Então, Deus define o homem assim, tu és pó. Então, veja, essa definição ela é completa, falta alguma coisa nela? Tu és pó, e ao pó tornarás. Então, não fala o corpo vai para o pó, não. Ele está falando da totalidade do que é o homem, tu és pó, ao pó tornará. Dentro dessas colocações todas que a gente pode extrair de Gênesis, se a gente pensar, por exemplo, na parábola do rico e Lázaro como literais, né? Então, qual dessas colocações se encaixam como verdade? A de Deus, que ele diz, certamente morrerás, e diz, tu és pó e ao pó tornarás? Ou é um desdobramento da afirmação do inimigo, quando ele diz, certamente não morrerás? Porque um desdobramento seria ter alguma coisa a mais do que o corpo. Este algo a mais iria para o paraíso. Então, dentro dessas colocações iniciais para sobre a morte que existe em Gênesis, quando nós nos posicionamos que é literal a parábola de rico e Lázaro, não estaríamos abraçando a afirmação do inimigo, certamente não morrerás? Essa é a pergunta. Então, está na tela o seu tempo, você tem 5 minutos, fica à vontade, você pode começar. Jóia, o importante de vir aqui é a questão do que Deus falou para Abraão. O que Deus falou se cumpriu. Abraão morreu. Quando Deus disse que o homem certamente morrerá, é que o homem morreria fisicamente e no sentido espiritual de comunhão com ele. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que todos nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Ora, como que nós estávamos mortos? Espiritualmente, porque nós não estávamos em comunhão com Deus. Por isso a Bíblia diz que ele nos vivificou, ou seja, ele nos deu a vida para estarmos em comunhão com Deus. Então, em Gênesis ali, quando a serpente diz que o homem não morrerá, é claro que a serpente está mentindo, porque Adão morreu. Então se cumpriu. Agora, o homem morreu espiritualmente? Sim. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muito bem? A prova de que o homem ele foi feito alma vivente, mas que o desenvolvimento da teologia vai mostrar que o homem também possui uma alma, possui um espírito, possui uma parte espiritual que sobrevive à morte do corpo. O Samuel disse bem, tu és pó e ao pó voltará. Mas olha como que a revelação agora, quando chega lá em Salomão, em Eclesiastes, olha como que a revelação já aumentou. Ele vai dizer, Eclesiastes 12, verso 7, não me falha a memória, que o homem vai voltar ao pó como era e o espírito volte a Deus. Então está mostrando aqui que o homem, ele tanto tem ele é alma, quanto ele possui uma parte espiritual aqui chamada de espírito. Em Isaías nós vamos ver também a revelação progressiva, onde ele diz que eu estou angustiado na minha alma, o meu espírito está inquieto dentro de mim. Ou seja, Isaías 26, ele está mostrando aqui que ele tem uma parte espiritual dentro dele, o espírito que o Senhor pôs dentro de mim. Quando olhamos para Lucas 16, é muito simples. Em Lucas 16, o ser humano morreu, o corpo morreu. Mas a parte espiritual dele volta a Deus, no sentido de que tem que, se morrer o corpo aqui, a parte material, que é o espírito, é a alma, ela veio de Deus, ela vai responder para Deus. Aonde é que vai ficar? Deus, então, mandava para o chamado Seol.
para o mundo espiritual dos mortos, aonde essa pessoa em estado imaterial, de alma ou de espírito, ela espera ali o dia do juízo. Quando vemos Lucas capítulo 16, nós vemos ali que a pessoa morreu, como Adão morreu, mas a sua alma ou o seu espírito, tanto faz, porque as duas são usadas intercambiável, a pessoa quando morre vai para o mundo dos mortos, que naquela época era o Seol Hades. Tanto o justo Lázaro quanto o ímpio rico foram para o mesmo Hades, porém um no paraíso, né, e estava ali no seio de Abraão, e o outro estava nas chamas do tormento. Então, com todo o respeito, meu amado Samuel, a mentira do diabo é dizer que o homem não vai morrer, tá certo? Mas somente o corpo morre. O homem vai voltar ao pó, o seu corpo, mas a sua parte imaterial, que é a sua alma e o seu espírito, vai voltar a Deus que o deu, para que Deus determine, a partir deste momento, o local para onde vão todos os mortos, para onde vão todas as almas e espíritos dos mortos. Tá joia? Terminei. Pode aí passar. Iniciar o tempo para a sua réplica. Tá bom? Okay. Tempo na tela. O senhor tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Correto? Correto. No capítulo 8 do Evangelho de João, nós temos um diálogo onde Jesus, é uma conversa bastante acalorada, né? Onde a exaltação ali da parte dos acusadores de Jesus, e Jesus identifica os seus acusadores como filhos do diabo, e vai dar a característica que identifica aqueles acusadores com o diabo, é a mentira. Ele vai dizer, ele é homicida desde o princípio, é mentiroso e pai da mentira, e nós cremos que a mentira que deu a ele a este título foi esta a respeito da morte. E a gente sabe que o ditado popular diz, né, e a certa sabedoria nos ditados populares vai dizer que a mentira tem perna curta, né? Mas a gente sabe também que ao mentiroso, para sustentar a sua mentira, ele tem que criar adaptações na sua mentira. Então vamos imaginar, num primeiro momento, Satanás, né, através da serpente, ele diz assim para Eva, certamente não morrerás. O pecado se introduz no mundo, tempo depois, Caim, ele vai tirar a vida do seu irmão Abel. Vamos imaginar agora a cena, Eva junto ao corpo morto do seu filho. Se Satanás pudesse conversar com Eva, o que ela ia falar para dar continuidade à mentira, certamente não morrerás? Ele ia dizer exatamente o que, com todo respeito, mas é o posicionamento que os irmãos defendem, alguns defendem, que o que morreu foi só o corpo, que existe uma parte que saiu de Abel consciente e essa parte vai receber algum tipo de galardão. Então, o desdobramento, aquilo que é pregado hoje nos púlpitos, é um desdobramento da afirmação inicial de Satanás. Certamente não morrerás. E como que se dá isso? É quando eu me deparo diante de um corpo e eu vou afirmar, como que certamente não morrerás se eu estou vendo a morte diante de mim através desse corpo? Não. Você está vendo um corpo, mas saiu uma alma consciente deste corpo e foi para algum lugar especial. Saiu uma alma consciente deste corpo e foi para um local de castigo. Isto é o desdobramento da mentira inicial de Satanás. Certamente não morrerás. Porque aí casa a afirmação dele. Se o que eu olho é só um corpo, mas existe algo além deste corpo, a frase dele está correta. E a frase de Deus, certamente morrerás, está equivocada. E Deus, depois da introdução do pecado, quando ele teria oportunidade de esclarecer melhor o ponto, definindo o que o homem é, ele vai manter o seu posicionamento original e ele vai definir o homem, né, de forma assim que é conhecida por todos, porém é ignorada. A definição que Deus traz, tu és pó. Tá faltando alguma coisa aí, Senhor? Tem mais alguma informação que queira me passar a respeito de mim mesmo? O que eu sou, Senhor? Tu és pó. Não, Senhor, mas não existe mais nada? Me fale alguma coisa, né? Os teólogos podiam questionar, Senhor, mas traga alguma informação a mais. Essa informação
insuficiente para sustentar aquilo que eu creio. Daí Deus vai dizer, tu és pó, e então ele dá uma complementação. E ao pó tornarás. Agora, a definição de Deus está correta? É evidente que está correta. Se a definição de Deus está correta, aquilo que é pregado nos púlpitos ou na literatura da maioria das denominações do cristianismo está errado. Porque Deus ele está dizendo, tu és pó. Daí eu tenho que abrir um parênteses. Porém, existe uma alma. Ao pó tornarás. Daí eu tenho que abrir outro parênteses. Porém, isso é só o corpo. A alma vai para um lugar especial. Agora, o texto de Eclesiastes está contrariando isso? Não. O texto de Eclesiastes, ele tem a mesma ideia de Gênesis 2:7. O que diz Gênesis 2:7? Existe um elemento chamado corpo. Soma-se um outro elemento chamado fôlego de vida. A junção dos dois torna a alma vivente. O que é a morte? É o processo contrário. Sai o fôlego de vida. O pó volta à terra que o era. E o homem vai à inexistência. Então, eu acho que não há possível, examinando as declarações iniciais de Gênesis, construir uma ideia de imortalidade da alma. Daí alguns, como o irmão já posicionou, né? Não, mas a teologia ela é progressiva. Porém, as descobertas teológicas não podem contrariar aquilo que já foi manifesto por Deus. Eu tenho que ir num crescente. As novas descobertas, através do estudo da palavra, têm que estar somando com aquilo que já foi dado em algum momento. Amém. João vai fazer a sua pergunta. Tendo o seu tempo. Bom, como já vimos, né, a revelação da palavra de Deus ela é progressiva. O Samuel ele fica preso apenas a Gênesis, ele não acompanha a evolução da revelação da palavra de Deus. Ele não parece que não compreendeu a ideia do sentido polissêmico da palavra alma, né? E é muito importante a gente observar toda essa progressividade. O mesmo homem que é pó, ele também é uma alma, né? O mesmo homem que é uma alma, ele também possui uma alma, possui um espírito dentro dele. Dentro dele ele tem um espírito, ele tem uma alma. Isso é evidente em toda a revelação da Escritura. A minha pergunta para você, Ronaldo, na verdade, é um pedido, né? É um pedido. Defina para mim, à luz da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, o significado de alma, corpo e espírito. E explique para mim a diferença entre alma e corpo. A diferença entre alma e espírito. A diferença entre corpo e espírito. Tá joia? Vou repetir de novo, Samuel. Aliás, para não... O que significa alma, corpo e espírito na Bíblia. E explique para mim a diferença entre alma e corpo. E a diferença entre alma e espírito. E a diferença entre espírito e corpo. Tá joia? Tá feita aí o meu pedido. Perfeitamente. Tempo na tela, o tempo é todo seu. Porque a palavra alma, né, o pastor José já mencionou, é uma palavra que ela vai ter vários sentidos, né? E os tradutores, eles vão optar, às vezes, eles vão, por exemplo, no mesmo livro, eles vão traduzir como alma, em algumas vezes vai traduzir a mesma palavra ali, né, no grego seria o psique, ele vai traduzir como vida, né? Então, o que está dentro dessa ideia de alma? Podemos dizer, está dentro dela a história da pessoa, sentimentos da pessoa, né? Essa parte emocional da pessoa, né? Essa carga emocional da pessoa. Então, tudo isso está dentro nessa referência à alma. Na palavra corpo, o que está? O corpo é mais simples, né? Aquilo que a gente está visualizando, apalpando, né? O corpo, que é composto das características de pele, de órgãos, de braços, de membros, né? Então, tudo isso ali, ele é o corpo. E o que seria o espírito?
seria quando o autor vai fazer uso dessa expressão, quando ele está falando sobre, por exemplo, sentimento, angústia. O apóstolo Paulo é um texto que ele vai se referir, acho que é em Coríntios, mas é uma citação de Paulo, que ele vai falar sobre uma grande preocupação que ele está tendo com uma igreja. É evidente que Paulo está vivo com essa preocupação. Ele diz assim: o meu espírito está com vocês. Então, o que seria o espírito nesse texto de Paulo? Seria as preocupações, o pensamento dele, né? Ele não conseguia pensar em outra coisa senão as dificuldades daquela igreja. E a gente também pode aproveitar esta pergunta para adiantar já o esclarecimento de um dos capítulos, dos versos mais usados por aqueles que defendem a imortalidade da alma, que é Mateus 10, 28, onde nós vamos ter lá, Mateus faz uso dessa palavra, né? E a gente pode entender como que ele está fazendo uso dessa palavra alma ali em Mateus 10, 28. Né? Não tem, para os defensores da imortalidade da alma, este é um verso que não pode ficar de fora de qualquer tipo de questionamento, né? Mas aqui está dizendo, veja o que diz o verso: não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma, né? Então aqui eles se abraçam com unhas e dentes. E qual é o sentido da palavra alma aqui neste texto? Porque a dificuldade que se desenvolve em compreender este assunto é que, na mente da pessoa, trazida pela cultura em que vivemos, a alma tem um peso. Então, se você pegar, nós somos religiosos, mas se a gente abordar uma pessoa que não desenvolve uma prática religiosa, na rua, em qualquer lugar, vá no ambiente mais assim, um baile de carnaval, que é um ambiente que está longe de um princípio assim religioso. A coisa está fervendo lá, o diabo está tomando conta. Então, se aborda alguém alguns minutinhos, você poderia me responder uma pergunta: o que é alma? E essa mesma pessoa que não tem nenhum vínculo religioso, existe na mente dele uma definição de alma que é trazida pela cultura em que vivemos, desenvolvida por filmes, novelas, teatros, né, e no passado pelos gregos. Né? Mas o que é alma aqui neste texto? A alma não moverá. É a história da pessoa. Ele não está falando de uma parte que é consciente. Então, o capítulo 10 está trabalhando o convite de Deus para a gente trabalhar como pregadores do evangelho. Quais são as consequências de pregarmos o evangelho? Nós vamos despertar oposição. Essas oposições, elas têm níveis que podem nos levar até a morte. Essas oposições podem surgir em qualquer tipo de lugar, na sociedade, num ambiente religioso, ou até mesmo na família. Então, aparece assim, parece uma coisa assim desvantajosa. Por que eu vou aceitar pregar o evangelho que vai desencadear contra mim perseguições a ponto de me levar à morte? Daí ele diz: não temas. Não temas se eles podem te tirar, digamos assim, te matar o corpo, né? Interromper a tua vida hoje. Tá, e esta alma que não pode ser interrompida através de uma espingarda, de um revólver, de uma faca, de uma bomba. O que é esta alma aqui em Mateus 10, 28? É a nossa história. Então, é a vida que eu já tive com Deus. Então, eu tenho, vamos dizer, alguém tem 30 anos. É 30 anos de vida com Deus. Se alguém me tirar neste momento, então, neste contexto, a gente vê que, das muitos significados que eu posso dar à palavra alma, neste texto, que é um dos prediletos de quem defende a imortalidade, faz-se referência à vida, a um histórico que eu tenho com Deus que ninguém consegue apagar. E pelos nossos frutos nós seremos julgados, né? Bem, amém. É isso aí. O tempo é todo seu, pastor João. Beleza. A gente já percebe aqui que o Samuel, né, você me perguntou se eu estou satisfeito com a resposta dele. Não estou, não. E até mesmo quem está ouvindo, assistindo, não está. Por exemplo, ele não conseguiu falar qual é a diferença entre corpo e alma. Ele não soube falar. A diferença entre espírito e alma, ele não soube falar. Também ele não sabe o que significa alma em Mateus 10, 28. Uma hora ele fala que significa vida. Depois ele fala, é toda a história da pessoa com Deus. Rapaz, isso não existe. Não existe. Eu gostaria que colocasse na tela aí para mim um PowerPoint meu. Tem como? Perfeito. Ele vai colocar. Beleza. Põe o meu PowerPoint aí. Eu vou trazer aqui para o Samuel e para todo mundo os léxicos, né?
E eu vou colocar aqui primeiro no Novo Testamento o significado no Antigo Testamento aqui. Ô, João, só um momento, eu vou paralisar aqui o seu tempo. Eu vou parar aqui o seu tempo e já continuo. É que a sua tela, acho que descompartilhou aí. Compartilha de novo a tela do computador que eu vou colocar aí. Ó, então eu vou fazer o seguinte, só para você se situar, o tempo que você tem aí é esse que vai aparecer na tela, só para você se situar, tá? Beleza. O tempo é esse. Então, colocando aqui, né, já vimos já que o Samuel, ele inventou um significado aí que Jesus nunca teve, que os apóstolos nunca tiveram, e nenhum grego nunca teve quando fala sobre alma. Na tela aí vocês podem ver que nós temos o significado de nefesh no hebraico, e nós temos aí o Dicionário Internacional de Teologia. E esse dicionário internacional, ele vai colocar aqui o primeiro significado de nefesh é alma. Depois vem ser, vida, criatura. Por que o significado é alma? Porque expressa aqui uma realidade de um ser imaterial. Por isso que ele coloca alma. Tá certo? Depois, em vermelho aí, vai ter também aqui como significado, ó, do 1A, aquele que respira, substância ou ser que respira, alma, o ser interior do homem. Então, no hebraico, nós temos duas palavras aqui que tratam o termo alma, além dos outros significados como pessoa, como criatura, como respiração, trata como alma e como ser interior do homem, ou seja, uma parte imaterial que habita no homem. O homem tanto é uma alma quanto possui uma alma. No grego aí, nós vamos ter psique. E psique aqui, se você reparar, você vai ver que no Novo Testamento, psique, ele também significa alma, no 2 aqui, e depois no significado do 2C, a gente vai ver aqui que alma também significa, aqui, 2C, a alma como uma essência que difere do corpo e não é dissolvida pela morte, distinta de outras partes do corpo. Então, veja bem aqui, nos dicionários, eu estou dando ênfase apenas aos significados de alma como a parte imaterial do homem ou ser interior do homem. Eu não estou aqui negando que exista o significado de alma como pessoa, como ser, tá certo? Como vida. E aqui a gente pode ver que o Samuel interpretou e inventou um significado para a alma que não existe em Mateus 10, 28. Ele falou que alma significa, em Mateus 10, 28, e dá a entender que na Bíblia, que alma significa a história de vida de uma pessoa. Não existe isso. Isso é invenção. Quando os escritores bíblicos usavam a expressão psique, ou psirre, né, no hebraico moderno, e nefesh, nunca passou pela cabeça dos escritores sagrados que eles estavam falando da história de vida de alguém, que alguém teve com Deus ou aqui nesta terra. Então, o termo alma na Bíblia, ele vai significar, como em Mateus 10, 28, aí que foi dado pelo Ronaldo, vai significar a parte imaterial do homem que, junto com o espírito, sobrevive à morte. Tudo isso está muito claro nas Escrituras, e como vocês viram aqui pelos dicionários que eu dei, o Samuel inventou um significado aí para o termo psique. Aí não dá, né? A gente tem que ser escravo da palavra. Os dicionários estão aí para isso. Agora, no andamento do debate, nós vamos para o segundo bloco. E neste segundo bloco, nós temos o Samuel Pimentel fazendo a sua pergunta. Tempo na tela, 3 minutos para Samuel Pimentel fazer a sua pergunta. É evidente que todos devem concordar que a correta compreensão da palavra se dá pela harmonia, não pela preferência, harmonia de todos os textos sobre o tema. Então, eu não posso ter preferência de uns
né? Esse aqui é o meu predileto, então vou usar sempre ele. E desprezar outros, eu tenho que harmonizar os textos. E se a gente vai dialogar com alguém que crê na imortalidade da alma, a gente pode identificar algumas preferências. Mateus 10, 28 é uma preferência. Apocalipse 6, né? Sobre o selo lá, a alma embaixo do altar, é uma preferência. Nós temos também a questão da Lucas, né, 16, que vai falar da parábola do rico e de Lázaro, né? E como que a gente consegue harmonizar o Apocalipse 6, que vai falar das almas debaixo do altar, né? Harmonizar também Lucas, que é a parábola do rico e Lázaro, com o texto de Eclesiastes que eu vou ler aqui. Como harmonizar esses textos com essa afirmação de Eclesiastes? Porque os vivos sabem, 9:5 de Eclesiastes, porque os vivos sabem que hão de morrer, os mortos não sabem coisa nenhuma. Cria-se aqui um contraste já. Os vivos sabem que vão de morrer, os mortos não sabem coisa nenhuma. Essa afirmação aqui, né, já... Tá, mas essas almas embaixo do altar fazendo questionamento, parece que elas sabem de alguma coisa. Eu e o rico lá preocupado com os irmãos, então ele tem alguma sabedoria, mas o texto está dizendo que os vivos sabem, os mortos não sabem nada. Daí vai dizer assim, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Daí vai aqui especificar, amor tem? Não. Né? Daí o homem lá, o rico, ele demonstra amor para os seus irmãos. Ódio tem? As almas embaixo do altar demonstram um certo ódio lá, parece, né? Mas isso é possível? A sua inveja pereceu. E aqui ele vai citar todas essas coisas. Daí no verso 10 vai ainda trazer um complemento. Tudo que vier à mão, faze-o, fala dos vivos, né? Conforme as tuas forças, pois para a sepultura, para onde vais? Presta atenção nessa frase. Para a sepultura, para onde você vai. Veja que ele não está abrindo aqui. Não, o que vai é o corpo. Veja que sempre, para defender esse posicionamento, eu tenho que abrir parênteses. Eu não posso ficar só com a citação bíblica. Para onde você vai, não existe nada, né? Não há obra, não há projeto, não há conhecimento, não há sabedoria, não há nada. Como harmonizar esse texto, então, de Eclesiastes com os textos preferidos de Apocalipse 6:9, né? E com a parábola do rico e Lázaro. Pronto, beleza. 5 minutos para estar dando a sua resposta para o Samuel Pimentel. Tempo na tela. Joia. É muito fácil, Samuel, harmonizar isso quando nós entendemos a ideia que o Eclesiastes dá. Tudo que Eclesiastes fala, ele fala da vida do homem debaixo do sol. Se você reparar, todo o texto que ele traz, ele fala da vida do homem debaixo do sol. O que significa essa linguagem debaixo do sol? Ele fala do homem quanto vivo. Ele fala do homem quanto estando aqui, ó, debaixo do sol, nesta terra. Aí ele vai falar agora o que acontece com este homem que está vivo quando morre. Quando ele desce ao Queber, quando ele desce à sepultura. Ele está dizendo, esse corpo não vai fazer mais nada. Esse corpo não vai cozinhar, não vai plantar, não vai colher, não vai comer, não vai sentir mais nada. É isso que ele está falando, Samuel. Agora, esse mesmo escritor de Eclesiastes, ele fala que o espírito do homem, capítulo 12, verso 7, o espírito do homem, que é a parte imaterial do homem, que está unida à sua alma, e que muitas vezes são palavras intercambiáveis, essa alma sai desse corpo morto e vai para Deus. Ora, o pó volte ao pó como era, o homem, mas o espírito vai para onde? Ele vai para Deus. Ele tem que receber uma definição para saber para onde vai. E para onde ele vai? Lucas 16, que você falou, explica. Ele vai para o Hades, que no hebraico é Seol, ou Sheol, como alguns gostam de pronunciar. Então, quem é que vai aqui, ou como é que vai para o Sheol? Essa alma, esse espírito. Então, o rico morreu, foi sepultado, foi enterrado.
Lázaro também morreu, embora o texto não diga que ele foi enterrado, mas está subentendido, foi enterrado. Para onde eles foi? Foi esse espírito de Eclesiastes 12:7. Está vendo como que é bonito? Como que as coisas se ligam, se conectam? Esse espírito, essa alma, ela descia nos tempos aí de Cristo para o Hades, para o Seol, aonde havia o paraíso para o justo e o local de tormento para o ímpio. Essa ideia já era tão antiga no judaísmo que Jacó, no capítulo 37 de Gênesis, verso 25, ele fala sobre isso. Ele crê que uma parte dele, que é a sua alma ou o seu espírito, não morria com a morte do corpo. Quando seus filhos estão tentando consolar ele, ali no capítulo 37, verso 25, Jacó ele fala o seguinte, ele vai dizer o seguinte, olha, levantaram-se todos seus filhos e todas suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando descerei ao meu filho até a sepultura. Ele usa a palavra Seol, ele não usa Queber. Ele se refere aqui ao mundo espiritual dos mortos. Embora Seol possa se referir à sepultura, mas aqui a ideia é uma sepultura comum a todos, para o mundo dos mortos. Aí o que ele diz? Eu descerei ao Seol, né? E lá eu estarei com o meu filho. Ora, por que ele fala isso? Que eu descerei até o meu filho no Seol. Ora, se Seol ali fosse sepultura, Jacó sabia que o seu filho não estava numa sepultura, porque Jacó recebeu informação dos filhos que José foi devorado pelas feras. Então ele não estava em nenhuma sepultura. Ele não iria ser colocado junto. Então Jacó cria que quando ele estivesse morto, sua alma ou seu espírito estaria unido ao seu filho nesse mundo dos mortos. A mesma coisa que Jesus ensinou em Mateus 10, 28. Jesus disse, olha, é muito simples. Corpo. Pode continuar. A mesma coisa que disse a alma, o homem tem um espírito, e que essa alma e esse espírito, eles vão para uma outra dimensão, existe outra dimensão. Está harmonizado os textos, Samuel. Eclesiastes fala da morte do corpo, na sepultura o corpo não faz mais nada, enquanto Lucas 16, são as almas e os espíritos nesse lugar espiritual. Muito bem, Pastor João. No andamento do debate, nós vamos ouvir agora a réplica do nosso querido Samuel Pimentel. Tempo na tela, o tempo é todo seu, Samuel. Ok. Eu vou fazer uma experiência aqui. Vocês não vão ver a tela escurecer, mas eu já tirar aqui só para ilustrar um texto. Não sei se conseguiram observar que houve aqui, escureceu, né? O que eu estou com isso trazendo? Ilustrar para a gente entender o que diz Eclesiastes, né, capítulo 12, verso 7. Ele vai dizer assim, e o pó, um elemento, volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, esse texto está defendendo a imortalidade da alma? Não. Esse texto é a mesma informação que existe em Gênesis 12, verso 7. Ele está falando sobre a junção de elementos que possibilitam a vida e a separação desses elementos que ocasiona a morte. Não está falando de algo consciente que volta a Deus. Não sei se perceberam, ó, aqui temos uma iluminação. Eu fui lá e apertei o interruptor, apaguei a luz. O que é a luz que está aqui em casa e que está na casa de vocês também? A luz é a junção, de forma bem simples, né, de elementos como a energia elétrica e a fiação. Então, esses elementos, energia elétrica e fiação mais lâmpada, produzem uma luz, a junção deles. Quando eu interrompo essa luz não vai para nenhum lugar. Ela deixa de existir. É o que acontece em Gênesis,
quando Deus cria o homem, Deus não traz o homem de algum lugar, ele está criando. O homem passa a existir a partir daquele momento. Quando o homem morre, aqui, Eclesiastes 12:7 está falando que o processo é inverso. Então, se é inverso, o homem não vai para algum lugar. E observe aqui, em Eclesiastes, aqui em Eclesiastes 12:7, ele vai dizer assim: e o pó volta até, o espírito volta a quando? A Deus. Aqui não está dizendo que é o espírito do bom, está falando do espírito. Então, todo mundo. Então, os que creem na imortalidade da alma, eles defendem, presta atenção nisso, os que creem na imortalidade da alma defendem destinos diversos para os bons. Os bons vão para um lugar que é indefinido, porque tem bom embaixo do altar, tem bom no seio de Abraão, tem bom não sei na onde, e os maus vão para o lugar quentinho, né? Vão para o sofrimento. Só que o texto aqui que eles usam para justificar essa imortalidade da alma não defende esses dois destinos. Ele só diz que o espírito volta a Deus. Então todo mundo teria que voltar a Deus, receber uma recompensa. Agora, houve uma distorção que tem que ser corrigida aqui em Eclesiastes, no 9. Porque qual é a justificativa para alguns? Alguns vão ter a coragem de dizer, não, Eclesiastes fala dessa forma, mas o conhecimento ele é progressivo e Salomão não tinha um entendimento sobre esse assunto. Alguns têm esse posicionamento. E alguns têm o posicionamento que o irmão apontou. Qual é o posicionamento? Ah, não, só está falando debaixo do sol. É só debaixo do sol. Mas leia na morte, o verso 10, ó, não permite este apego a dizer, é só embaixo do sol. Não. O texto vai dizer, tudo que tiver a mão para fazer, faz, conforme as tuas forças. Pois para a sepultura, para onde você vai. Tá? O texto não abre possibilidade para que eu vá para algum lugar além da sepultura. Ah, embaixo do sol e acima do sol é sepultura. Não abre possibilidade para que eu defenda qualquer outro pensamento. Na sepultura, para onde você vai. Você vai para lá. Então, eu tenho que pegar uma caneta e abrir um parênteses, o corpo. Daí eu continuo escrevendo, porque a alma vai receber um lugar especial. Daí eu tenho que ir em Eclesiastes 12:7 e fazer um outro parênteses, porque lá diz que todos os espíritos voltam para Deus. Ah, esse espírito é algo consciente? Então todo mundo vai para o mesmo lugar. Porque não diz que algum vai para debaixo do altar, como diz Apocalipse, que vocês tomam como literal, e uns vão para o lugar quentinho. Não diz que alguns vão no lugar quentinho próximo ao seio de Abraão e Lázaro está lá usufruindo de algumas alegrias. Não. O destino desse espírito de todos, é o mesmo, né? Amém. Ok, beleza, muito bem. Agora nós vamos ouvir, neste segundo bloco, a pergunta. Portanto, pastor João Carlos pode dispor de 3 minutos para estar fazendo a sua pergunta. Tempo na tela, Ronaldo Lima. Tempo é todo seu, pastor João. Muito bem. Como nós vimos aí, né, o Samuel, ele tem uma dificuldade de entender o que mostra aqui a vida debaixo do sol, né, e isso fala assim claramente. Tudo que se refere em Eclesiastes é a vida debaixo do sol. É o homem vivo. Aí ele diz, esse homem, quando morre, vai estar na sepultura, vai fazer o quê? Nada, não vai comer, não vai beber, não vai odiar, não vai fazer nada. Mas Eclesiastes 12:7, ele vai mostrar, o pó vai voltar ao pó, o espírito vai para Deus que o deu. Uma vez que vai para Deus, precisa escrever alguma coisa, aumentar? Não precisa, é só continuar lendo. Lembra que eu falei da revelação progressiva de Deus? Ora, a revelação progressiva vai no Novo Testamento dizer que todas as almas dos homens vão para o Seol. Esse Seol, que no Novo Testamento é Hades, tem essa divisão. Parte do paraíso, no seio de Abraão, onde Abraão abraça os seus filhos, os justos, e o local de tormento. Então, não precisa escrever nada não, Samuel, é só continuar lendo a Bíblia, na revelação progressiva, que ela explica todas as coisas. Está tudo explicado.
A minha pergunta para você, Samuel, é muito simples. Me diga, um homem pode matar a alma de outro homem? Terminei aqui, pode passar para ele. Ok, Samuel. Entendeu a pergunta? Sim. Perfeitamente. Então, disponha de 5 minutos para estar dando a sua resposta para o seu oponente. Tempo na tela. Ezequiel ele vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá, né? Um homem, ele pode matar a alma da outra pessoa? Sim, pode. Dependendo do entendimento que se tenha de alma, né? A alma, a palavra em si, é uma palavra que tem vários significados. Cada ocasião ela é usada de uma maneira. E a alma pode ser entendida assim como vida? Sim. E o que é vida? O pastor questionou, né, dizendo que eu devia até cadastrar essa palavra como uma nova interpretação, né? Mas veja, se eu entendo que o psique é a vida, que é uma possível tradução para a palavra alma. Então, alma, vida. E o que é vida? A vida é a soma da história da pessoa, a soma dos dias. A vida é isso. Por exemplo, eu tenho 40 e tantos anos. Eu tenho quanto tempo de vida? 40 e tantos. Eu tenho quanto tempo de história? 40 e tantos anos. Então, a soma das ações praticadas ao longo da minha vida, ela é caracterizada como vida. E eu posso matar a alma de uma pessoa, sim. Se de alguma maneira alguém ele está no caminho do Senhor, né? O capítulo 18 de Eclesiastes, ele levanta, de Ezequiel, ele levanta várias possibilidades para mostrar que o que importa para o cristão é a fidelidade nos últimos instantes da vida dele. Ele tem que ser fiel, conforme diz Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte. Tá, mas e se eu não for fiel durante 90% da minha vida e eu fui fiel só no finalzinho? É o que Deus vai considerar. É a parte final que vai ser considerada. Isso fica esclarecido. Deus pôde conceder salvação àquele que nós chamamos de ladrão na cruz, exatamente por isso. Foi uma pessoa que viveu a sua vida fazendo coisas erradas, porém, nos últimos instantes da sua vida, ele olha para Jesus e o Espírito Santo trabalhando na vida dele, ele clama por ele. Então, nitidamente, o que conta para a nossa salvação, baseado em inúmeras passagens bíblicas, é o final da vida. É evidente que se alguém puder ser fiel a vida toda, é melhor para a própria pessoa e é melhor para Deus também. Jesus, ele conta uma parábola também dos trabalhadores na vinha, né? Ele vai dizer, uns começaram a trabalhar às 6 horas da manhã, né? Outros começaram a trabalhar 9 horas da manhã, outros começaram a trabalhar meio-dia, 3 horas da tarde, até uma hora antes de terminar o expediente do dia. Na hora de receber, todos receberam igual. E como que o dono da vinha, que é uma representação de Deus, justifica? Ele é bom. Então, por ser bom, ele concede isso. E o que isso tem a ver com a pergunta se pode se matar? É evidente que, faça um estudo sobre Ezequiel 18, a gente vai perceber isso também. É evidente que, se de alguma maneira eu me tornar pedra de tropeço para alguém, eu induzir alguém ao pecado, de diversas maneiras, né? Eu estou matando a vida espiritual dessa pessoa. Eu estou matando a totalidade da história dela, porque não existe salvação parcial. Ah, não, essa pessoa se afastou dos caminhos do Senhor, porém ela pode ser salva porque ela viveu 20 anos dentro de uma igreja, sendo fiel. Não existe esse tipo de salvação. Então, se eu, de alguma maneira, me coloco como um instrumento para induzir alguém ao pecado, eu estou matando a alma dessa pessoa, né? Essa é uma compreensão possível e não é nenhum tipo de invenção, desde que a gente compreenda que a palavra alma, ela é uma referência, pode ser usada como vida, e vida sim, é o histórico da pessoa. Quando eu digo aquela pessoa tem
20 anos de vida. Eu estou me referindo a um histórico dessa pessoa. Alguém tem 20 anos de vida com o Senhor. É possível que alguém seduza essa pessoa de alguma maneira e tire essa pessoa do caminho do Senhor? Isso é possível? É possível. Logo, dentro de toda uma compreensão do que seja alma, é possível sim que alguém mate uma alma. Encerrei.